Eu não sei se essa história é mais triste ou bizarra, Scott. Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Fridays e hoje vamos iniciar o 10º livro, Friendly Face, Rostinho Amigável. Então vamos para a primeira história, que é a que dá título ao livro, né? Nosso protagonista é um garoto chamado Edward Coulter. Ele tem 13 anos. Ele é uma pessoa muito distraída, que é propenso a acidentes, né? Por isso que ele tá sempre dizendo lá, desculpa, 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 foi mal. Mas enfim, por exemplo, ele tá lá tomando café da manhã, né? Tá lendo um livro e acaba sem querer derrubando uma tigela de cereal que quebra no chão, né? Ele vai, pede desculpa pra mãe, ela, olha, filho, eu já disse, você tem que prestar atenção, tomar cuidado, porque assim, né, não dá. E aí, né, ela ainda trata ele como uma criança, embora ele já tenha 13 anos, se considera adolescente, ele tá no 9º ano, né? E aí, beleza. Ele vai pra escola, tá lá na aula de biologia da senhora Sterling, e ela pede, né, pra ele pegar uma limalha de ferro, que eles vão fazer um experimento com imã, né? E ele tá mais próximo do armário, ele vai até lá pegar a limalha, só que ele fica olhando pro quadro, né, enquanto a professora tá anotando uma coisa. E geralmente nessas aulas, né, o pessoal não gosta muito dele, porque ele fica sugerindo alguns temas de debate, por exemplo, o que acontece quando uma força imparável acaba entrando em contato com um objeto imóvel. Um exemplo disso é o cotovelo dele batendo na tigela lá, né? Mas enfim, ele vai, acaba despejando lá o que a professora pediu na mesa, né? Ela vai ligar o ventilador, só que ele não pegou limalha de ferro. Ele pegou pimenta. Distraído, né? E ele vai já pedindo desculpa pro pessoal de novo, enquanto todo mundo sai correndo, com o olho lacrimejando, espirrando. E tinha pimenta no armário que a professora tinha usado num experimento na semana anterior, né? Ele tem esse hábito de ficar pedindo desculpa e aí tudo bem, né? Nós descobrimos que ele tem um melhor amigo chamado Jack Weston, né? E eles são melhores amigos desde pequeno, então eles têm um vínculo bem forte, os dois. E eles também geralmente são excluídos, né? Porque, tipo, eles gostam mais de ficar na deles, eles são os garotos inteligentes, e o pessoal não gosta muito quando eles estão sugerindo um tópico e a professora acaba transformando em um trabalho, né? A turma, né, dizendo, ai, que coisa, mais trabalho pra gente fazer, mas enfim. A escola deles, né, o complexo escolar, foi construído a alguns quilômetros da cidade, por causa de um prédio lá do ensino médio que não estava dando muito certo. Então, quando eles estão voltando da escola de ônibus, né, eles passam por uma floresta muito densa, onde os garotos da turma gostam de ir, né? Mas o Edward prefere evitar o local, pois ele não sente muita vibe. Então, eles continuam conversando, né? O Jack não, o Edward fica meio distraído assim, acaba dando uma cotovelada no Jack e batendo na perna dele sem querer, dando um chute, né? Ele, ô cara, qual é? E eles começam a debater, né? Quando na frente deles uma garota chamada Julia, ela é a garota popular da turma e tal. E o Edward tem meio que um crush nela, mas eles são polos opostos, né? Ela não suporta ele também. E aí, basicamente, o Jack e o Edward acreditam que eles são de outro universo. Cada um tem um próprio universo, mas eles se encontraram nesse, né? E se dão muito bem porque eles se entendem. Eles também comentam que o monstro do Lago Ness deve ser uma criatura de outro universo que ocasionalmente aparece nesse. Não é à toa que, não é à toa que ele é avistado tipo umas 10 vezes por ano. Mas enfim, o Edward tá lá olhando pela janela quando o Jack diz, ei cara, a gente chegou. É nossa parada. E eles vão, né? Estão indo descer do ônibus quando alguém joga um chiclete todo mascado, babado na camisa do Edward que gruda, né? Eles descem do ônibus e o motorista chamado Dom se despede, né? E aí beleza, o Edward vai, tira o chiclete que gruda no dedo dele, ele limpa lá numa pedra do quintal de uma senhora chamada Senhora Phillips. Só que aí eles começam a escutar um som, né? Como se fosse um chiado, um piozinho. E aí tá vindo de uma planta lá do jardim da Sarah Phillips. O Jack, ele fala pro Jack que tá ouvindo um som, o Jack também escuta, bota os livros dele lá na calçada. Eles se agacham, vão até o arbusto de planta e descobrem um gatinho preto de olhos amarelos. E ele é um filhotinho, ele tá todo sujo, todo mal cuidado, desnutrido. E o Jack batiza ele de Faraday, né? Em homenagem a um cientista da vida real chamado Michael Faraday. E o gatinho fica lá, com a linguagem dele.
E aí o Jack fala assim pro Edward, olha, é o seguinte, eu vou pedir que você fique aqui de lado enquanto eu estabeleço um vínculo com Faraday. Depois, quando ele estiver bem forte, eu o introduzo na conversa e vocês formam um vínculo também, ok? E é ok, né? O Edward fica de lado, observando. O Jack e o Faraday formam um vínculo. Depois é a vez dele, né? E o Edward nota que os pelos do Faraday são pretos e são da mesma tonalidade que os cabelos do Jack, né? E outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que o Jack, ele tá sempre sorridente, sempre feliz, é uma característica dele mesmo. E quando ele viu o Faraday, o sorriso dele ficou maior ainda. E aí o Jack diz, olha, vamos cuidar dele. O Edward até sugere, não, vamos botar umas placas aí, vai que o dono esteja procurando. E o Jack fala, olha, olha bem pra ele. Mal cuidado desse jeito. Você acha mesmo que ele tem algum dono? Não, né? Então vamos ser os pais dele. E o Edward, você tem certeza? Tipo, eu nunca cheguei a ter um bom modelo paterno, uma boa figura paterna, né? E é explicado que o pai do Edward abandonou ele quando ele era criança, bem novinho. E agora ele mora do outro lado do país, com outra esposa e tem 3 filhos. A única vez que ele chega a falar com o Edward mesmo é quando ele manda um cartão no aniversário dele ou no Natal com $20 e só. E o Jack, ele também não teve uma boa figura paterna, porque o pai dele é caminhoneiro. Ele sai fazendo viagens e entregas pelo país, né? Quase nunca para em casa. Então, os dois vão ter que aprender a serem boas figuras paternas para o Faraday. E aí, beleza, né? Se passam 3 semanas, nenhum dos cartéis que o Edward fez atraiu um dono, então realmente o Faraday é deles. E ele gostou disso, porque nessas 3 semanas, né? Muitas coisas aconteceram. Por exemplo, o Faraday ele tem uma linguagem própria que tanto Jack quanto o Edward entendem, né? Eles decidiram que o Faraday vai ficar na casa do Jack, porque a mãe do Edward não deixaria um gato ali em casa. Mas a mãe do Jack é de boa porque ela é uma cientista e ela está muito ocupada lendo ou publicando algum artigo para se importar. Então, basicamente, o Jack teve que aprender a se virar sozinho. Tipo, a cozinhar, fazer essas coisas. Então, contanto que eles cuidem do Faraday, a senhora Weston não se importa neles terem um bichinho de estimação. E aí, né, o Faraday, ele tá muito saudável, tá sadio, ele é um gato bem brincalhão e, acima de tudo, ele ama o Edward e Jack. O quarto do Jack também tá todo diferente, tá com várias camas, brinquedos de gato. E aí, né, beleza. Tá tudo certo, até que o Jack sugere que eles comecem a treinar o Faraday para responder alguns comandos. Tipo, por favor, vem aqui, senta, levanta. Porque ele encontrou o livro de uma moça que treina, né, gatos e viaja pelo país para mostrar. Só que, obviamente, ele é contra a ideia de dizer, eu ordeno isso. Não. Ele diz que são comandos ou sugestões. E ok, né? Se passam 3 meses e, poxa, o Faraday já tá obediente, ele tá atendendo os comandos, ele é um gato muito esperto, muito amável. E o problema é que ele ficou muito grande. Ele está sendo bem alimentado, está sendo bem cuidado, mas ele está muito grande e ele é tão propenso a acidentes quanto o Edward. O pessoal só não ralha com ele porque ele é um bichinho, né? Não uma pessoa. E aí o Jack, a própria Sarah Weston fala, olha, esse gato está muito agitado, vocês têm que levar ele para algum outro canto para gastar energia, né? E aí o Jack decide que eles vão montar uma pista de agilidades no quintal dele, né? Ele faz o projeto lá, desenha, né? O pai compra o material lá, os meninos, e o Edward é o responsável pela montagem. E eles estão lá, né, cuidando de montar essa pista de agilidades no quintal, enquanto o Faraday está procurando folhas que não foram varridas durante o outono, né? Até que ele avista uma borboleta monarca laranja. E aí, né, ele pensa que é uma folha, fica brincando, saltando, tentando pegá-lo. Até aí, tudo bem. Só que aí a borboleta começa a ir na direção do jardim da frente e o Faraday vai atrás. O Jack e o Edward até tentam chamá-los, né, com os comandos algumas vezes, mas o Faraday não vem. Então eles começam a correr atrás, né, veem que ele tá lá no jardim da frente, pulando atrás da borboleta. O Jack chama o Faraday, mas o Faraday não dá ouvidos. O Edward até tenta ir de fininho para pegar o Faraday, mas o Faraday desvia e começa a correr atrás da borboleta em direção à rua. E aí o que acontece, em seguida, o Jack vai correndo atrás do Faraday. Só que aí que tá, vem uma caminhonete com tudo a toda velocidade, indo na direção deles, né? E aí o Edward até grita, para! Mas ele não sabe se ele tava falando com o Jack, com o Faraday ou com o motorista. O motorista até tenta frear, mas
É tarde demais. Ele bate com tudo e atropela o Jack e o Faraday. E, sim, os dois morreram ali, o Jack e o Faraday. O Edward, né, ele fica de luto, chocado, e, tipo, ele nem quer sair de casa, né, mas a mãe faz com que ele vá para a escola nas últimas semanas de aula, ele conclui o Fundamental 2, né, e aí depois ele volta para casa, se passam 2 semanas, ele não quer sair do quarto, ele não tomou banho, ficou lendo um livro atrás do outro, né, tentando achar uma forma de escapismo, porque ele a todo momento fica tendo flashback desse mesmo momento do acidente e, tipo, ele tá indo de mal a pior, ele fica empilhando um monte de prato sujo no quarto dele também, ele tá péssimo. E aí a mãe até tenta consolar, dizendo, ó filho, você não quer conversar com alguém, ir num terapeuta? Ele, não, eu não quero ir num terapeuta, eu quero eles de volta, mas a gente sabe que isso não funciona bem assim na vida real, não dá pra trazer os mortos de volta. E poxa, mano, que história triste, o Edward perdeu os dois melhores amigos dele, o Jack e o Faraday no mesmo dia. E aí, né, tipo, a mãe até tenta abraçar ele dizendo, olha, se ao menos vocês não tivessem achado esse gato estúpido, né? E o Edward fica, não, ele não era estúpido, ele era o melhor bichinho que você podia ter na vida. E ela, não, não, tá, eu sinto muito. E basicamente, né, desde o acidente, a mãe do Edward e a mãe do Jack botaram a culpa no Faraday. Só que o Edward não sabe muito bem de quem é a culpa. Ele acha que ela é atribuída a coisas e pessoas diferentes. Por exemplo, ele culpa a borboleta. Se ela não tivesse ali, o Faraday não ia atrás dela. Ele culpa o motorista, porque afinal de contas ele estava a 32 km por hora acima do limite de velocidade. Inclusive a polícia está investigando ele, né? Acusando de homicídio culposo. Ele também atribui uma parcela de culpa aos Weston, porque se eles não falassem que o gato estava agitado demais, eles não teriam ido lá para fora. Ele também joga a culpa na autora do livro, porque se ela nunca tivesse escrito, Jack não teria a ideia de construir o circuito, mas ele também reconhece que é culpa dele e do Jack por não terem prestado tanta atenção assim no Faraday e no treino antes, porque se eles tivessem, né, talvez o acidente não tivesse acontecido, se eles tivessem ido logo de cara atrás do Faraday, ao invés de pensar, não, ele obedece, ele vai vir, ele não veio. E aí, né, ele resolve não tentar pensar de quem é a culpa, né, e aí a mãe diz, olha garoto, vai tomar um banho, por favor, aqui tá fedendo. E ele, eu queria estipular, né, um recorde de homem mais fedido do mundo. Ela diz, não, você tá inventando. Só que aí ele acaba mencionando dois caras, né, se não me engano, um é da Índia e o outro é do Irã. E são pessoas na vida real mesmo, que estabeleceram esse recorde de homem mais fedido do mundo. E graças a essa informação nós podemos dizer que essa história se passa mais ou menos entre 2004 e 2011 ou 2014 e 2021. Eu acho mais provável entre 2004 e 2011, mas enfim, né? Vamos continuando aqui. A mãe dele é advogada, né? Ela fala que vai ter que trabalhar, mas ela volta na hora do almoço, qualquer coisa é só ligar pra ele. E pede pra ele tomar um banho, senão ele nunca mais vai comer pizza na vida. E ele, tá bom, mãe, tá bom. E ela sai de casa, né? Ele vai tomar um banho. Ele volta pro quarto, né? Ele abre um pouco a janela. Ele, tipo, dá uma claridade imensa. Então ele deixa a cortina fechada, mas abre a janela para ventilar. E aí ele pensa em quanto tempo ele e o Jack passaram nesse quarto juntos. Seria uma boa forma de distrair a mente, né? E ele pensa, não, beleza. Eu e o Jack dividimos nosso tempo de forma igual entre os quartos. Então, tenho que pegar todos os momentos que nós passamos juntos e dividir pela metade. E aí ele vai até a escrivaninha dele, só que ele lembra que o Jack gostava de sentar nessa escrivaninha para fazer os deveres de casa, né? E ele pensa, não, vou empilhar uns pratos aqui para não ver essa escrivaninha e coisar as memórias, né? Então ele decide calcular quanto tempo ele e o Jack passaram no quarto. Só que ele vai ter memórias do passado, vai se enchendo de lágrimas e ele pensa, não, eu não consigo fazer isso. E aí ele pensa, não, eu preciso de mais livros, eu vou ter que ir na biblioteca. Mas aí ele percebe que ele teria que sair de casa, né? Pra se distrair, e ele não consegue sair de casa ainda. Ele não consegue nem ouvir um barulho de um carro sem ficar traumatizado. Então, ele decide assistir televisão. Ele tá assistindo um programa de ficção científica, dá um comercial, ele deixa a TV no mudo, vai pegar alguma coisa para lanchar na cozinha. Quando ele volta, tem um comercial na TV da Fazbear Entertainment dizendo, você perdeu o seu bichinho e sente muita falta dele? E aí ele já fica, né, curioso, aumenta o volume da TV. E aí basicamente a Fazbear Entertainment apresenta a nova invenção dela, o Friendly Face, o rostinho amigável, né?
Basicamente, se você perdeu algum bichinho de estimação e você quer tê-lo de volta, né, não aguenta o luto, basta você enviar um pelo do seu bichinho de estimação, né, um pedaço de DNA, para um endereço lá que eles colocaram, da Fazbear, e aí eles vão cuidar do resto. Eles vão usar o DNA do bichinho, vão criar um animatrônico, vão criar o rosto do pet com o DNA, né, e vão integrar no animatrônico. E aí, né, o Friendly Face vai ser um bichinho leal, né, que vai te seguir para sempre. E se ele fizer o pedido em 30 minutos, o frete é grátis. E aí o Freddy fala, olha, se você não amar o seu Friendly Face, o meu nome não é Freddy Fazbear. E eu sou o Freddy Fazbear. E aí, né, o Edward já fica muito empolgado, né? Era um pouco caro, mas ele tinha o dinheiro guardado, então ele vai lá, anota o número, né? E ele tem a ideia, eu vou pedir o Friendly Face, que aí, pelo menos, eu ainda vou ter o Faraday e posso fingir que o Jack ainda tá por aqui. E aí, né, ele vai, corre pro telefone, mas acaba derrubando, né, o telefone no chão, quando ele foi anotar o número. Aí ele nota que tem uma rachadura no receptor, mas o telefone ainda tá funcionando. Então ele liga, né, pra Fazbear Entertainment, faz o pedido dele, né, recebe as informações de onde postar o pedido, onde mandar o dinheiro e o DNA. E aí beleza, né? Ele sai de bicicleta, vai até a rua, né? E ele fica com uma projeção mental do acidente. Então ele vê bem onde aconteceu mesmo. Tem até uma mancha de sangue seca no chão. Ele fica lá procurando e ele avista um fio preto. Então ele vai, pega, né? O fio, sai correndo dali, volta pra casa, vai no escritório da mãe, bota no envelope o fio lá, né? Que ele pegou o fio preto, bota o dinheiro e manda lá, né? Pra agência de correios. Beleza. A moça da Fazbear Entertainment falou, né, que o Friendly Face chegaria em 8 semanas, ou seja, mais ou menos lá para 28 de agosto. E aí, né, foi um verão longo e arrastado, solitário. E aí, né, beleza, finalmente 28 de agosto chegou, mas nada do Friendly Face. O Edward ficou meio assim, né, estranho, ele ligou para Fazbear Entertainment de novo, e a moça falou que houve um atraso na produção, devido a uma anomalia. Mas o Friendly Face dele vai chegar em 2 semanas. E também vai vir um cupom de desconto, né? Para outro pedido da Fazbear Entertainment, como um pedido de desculpas. E aí o Edward fica, tá, beleza. E aí que tá, né? O Friendly Face dele vai chegar depois do início do ano letivo. Ou seja, ele vai encarar o ano dele como calouro, né? No ensino médio, sem o melhor amigo dele. E tipo, os professores sentem pena porque ouviram do acidente que aconteceu em maio. Os outros alunos evitam, né, o Edward, até que um dia finalmente chega o pacote, né? Então ele vai, corre pra cozinha, abre o pacote, né? E tipo, tá chovendo, vai cair um temporal, uma tempestade. Ele abre, joga um monte de isopor do lado, ele nem olha pro manual de instruções. Ele vai lá, pega o Friendly Face dele e fica apavorado. Porque aí que tá. O corpo do Friendly Face é de um gatinho preso, um gato robô. Só que o corpo estava preso ao rosto rígido e branco como pó. O rosto do Jack. Este é o Friendly Face. Vocês fariam carinho nesse bichinho? Eu não. Mas basicamente, né? O que aconteceu foi que o Edward estava tão apressado que ele não prestou atenção, ele não tomou cuidado, ele só pegou o primeiro fio de cabelo preto que ele achou no chão. E como o Faraday e o Edward têm a mesma cor, tinham a mesma cor, né, de cabelo e pelo, ele confundiu, então ele pegou um fio de cabelo do Jack e mandou pro correio pra Fazbear Entertainment. Então ele recebeu um animatrônico de gato com o rosto do melhor amigo dele, do Jack. Que negócio bizarro, velho, que negócio bizarro. E asqueroso também, é uma aberração, mas enfim. Ele vai e empacota o bicho, né? Ele pensa, não vai dar tempo de eu me livrar disso agora, né? Então ele vai até o terraço não, até o quintal, começa a cavar um buraco, ele derrama o conteúdo da caixa, né? O Friendly Face, o manual lá, e começa a enterrar o bicho vivo lá. Quer dizer, vivo não, é um robô, né? Mas enfim. E aí ele volta pra dentro de casa, começa a cair uma tempestade. E aí de noite ele tá com medo, né? Tipo, é justificável o medo que ele tava do Friendly Face. Porque aquilo ali não é nada natural. Ainda mais vindo da Fazbear Entertainment, né? Que a gente sabe que é especialista em bizarrice. Lonely Freddy, Fazgul e aquele nariz de goma. Mas enfim, né? Isso é só mais uma bizarrice a se acrescentar.
E aí, né, ele fica com medo, a mãe atribui o medo à tempestade, né? Mesmo ele nunca tendo tido medo de tempestade antes, ele mãe, Mas ele consegue se acalmar e dormir. Só que ele acorda na mesma noite escutando alguns barulhos estranhos, né? Ele vai, olha pela casa, não tem nada, ele volta pro quarto, só que escuta uns andando no corredor. Ele vai até lá, abre a porta, nada, dá outra ronda na casa, nada. Ele volta pro quarto, tá tudo de volta ao normal, tipo, tá sem energia, né? A tempestade cortou a energia, então ele tá com a lanterna. E aí ele decide recitar o número de pi, né? Que é 3,14, eu não vou saber o resto, porque é muita coisa. Mas enfim, ele recita pi pra acalmar ele e dormir, né? Só que quando ele tá quase caindo no sono, ele escuta um barulho, olha pro pé da cama e lá tá o rosto do Jack, o Friendly Face. Ele dá um grito, a mãe dele vem correndo, né? Acordou, pergunta o que aconteceu, só que quando ele vai olhar em volta, o Friendly Face sumiu. E aí, né, a mãe vai lá, acalma o Edward. E aí corta a cena e, tipo, nas semanas que se seguiram, né? Nas semanas não, nos dias, perdão, que se seguiram, o Edward estava vendo o rosto do Jack em tudo quanto era canto. Escondido nas plantas lá dos jardins da senhora Phillips, né? Onde eles encontraram Faraday pela primeira vez, estava o roxinho lá. Na casa do vizinho, quando ele estava voltando para casa, ele jurou ter visto também o gato com o rosto do Jack. E ele pensa, não, eu vou checar o buraco. Se a terra tiver mexida alguma coisa, é porque ele conseguiu se desentocar, se descavar lá, desenterrar. Só que aí ele volta pra casa, a mãe dele já tá lá. Ele, não mãe, a senhora voltou mais cedo? Eu tava aqui no quintal porque eu tava querendo avaliar, né, os danos da tempestade. Ela, sim, eu tive a mesma ideia, vem filho, me ajuda. E ele desiste, né, de olhar o buraco. E aí, né, conta também que quando ele e o Jack estavam no fundamental, eles gostavam de procurar locais isolados, porque, tipo, eles sofriam bullying, o pessoal não ia muito com a cara dele, e quando eles estavam lá, nos locais isolados, eles podiam conversar e ficar de boa. E aí ele decide procurar, né, esses locais isolados no ensino médio, ele consegue achar alguns, né, alguns esconderijos, só que onde ele ia, o gato encontrava ele. Tipo, ele achava um esconderijo, ele ficava lá por uma vez, na próxima vez que ele ia, já tava lá o rosto do Jack de longe, sorrindo pra ele, e lá no corpo do Friendly Face. Ui, que negócio bizarro. Mas enfim, e também ele tava ouvindo os sons, né, que ele ouviu lá na primeira noite, por toda parte. Ele tava ouvindo nos esconderijos, tava ouvindo no jardim, tava ouvindo de noite do lado de fora da porta dele, mas ele não foi olhar, né. Já se passaram 4 dias desde a tempestade, e finalmente a chuva parou, né. Só que aí, quando ele tá voltando pra casa, ele pensa, não, eu vou voltar pra casa, eu vou olhar o buraco. Se o Friendly Face ainda estiver lá, então eu tô louco. Eu posso ter imaginado tudo isso, né? E aí, beleza, é até válido, porque vai que ele esteja alucinando, que nem a Peyton lá em Pizza Kit, né? Mas, enfim, ele acabou se atrasando pra pegar o ônibus, porque ele tava no banheiro, ele jurou ter visto o Friendly Face, só quando ele olhou pra trás, só tava meio que uma grade de ventilação aberta e não tinha nada. Então ele fugiu, né, porque tinha uns valentões indo pro banheiro pra não afundar a cabeça dele na privada. E aí, beleza, ele se atrasou pro ônibus, tem um cara lá da turma dele chamado Ed, que fica enchendo o saco dele. Só que aí, quando ele vai olhar, né, pro Ed, ele nota que o Friendly Face está no para-choque traseiro do ônibus, olhando pra ele, assim, sorrindo. E aí, ele acaba esbarrando na Júlia, né, que diz, é por onde anda, seu esquisito? E aí, né, ele diz, não, foi mal, desculpa, esse hábito dele. Só que aí quando ele olha de novo, né, o Friendly Face não tá ali, mas ele acha que tem um movimento no para-choque. Então o Dom até pergunta, ei, você vem? Ele, não, Dom, eu esqueci uma coisa, eu vou pra casa andando a pé. E aí o ônibus vai embora, né? E aí o Edward lembra que ele vai ter que andar 9 quilômetros até em casa. E ele continua lá andando na estrada, né? Ele tá, tipo, bem na beira da floresta, mas ele não vai entrar. Alguns carros passam, um carro buzina, mas ele não reconhece quem é. E aí ele resolve, né, olhar pra trás pra ver se tá vindo mais algum carro. Só quando ele olha pra trás, quem tá lá? O Friendly Face. E tipo, não é só uma aparição, tá literalmente ali correndo, né? Saltitando atrás dele, tipo, ele tá cheio de lama no corpo. E ele tá andando feliz, sorrindo atrás do Edward. Como se eles estivessem brincando de siga o líder, né? O Edward tá tão apavorado que ele corre pra dentro da floresta. E aí, né, ele acaba caindo num riacho. Ele tá andando, né, pro outro lado do riacho, só que ele escuta, né, uns passos molhados. Ele olha pra trás e o Friendly Face tá ali. Ele pensa, misericórdia, esse bicho parece até que tá pensando, né? E se ele tá pensando, ele tá vivo, né? Meu Deus, se ele estiver vivo, será que ele tá com raiva porque eu enterrei ele? Meu Deus, e aí ele começa a correr, né, pra riacho acima.
Só que ele percebe que a mochila tá atrasando ele. Então ele joga a mochila longe e decide voltar para a estrada, né? Porque ir para a floresta foi idiotice. Ele acaba achando o riacho de novo, só que acaba caindo e torce o tornozelo. Sente muita dor, mas continua correndo, pois ele escuta o som do gato vindo atrás. E ele corre, até que ele vê uma luz vindo ali na frente. Ele escuta um som de motor, ele continua correndo. Ele estava quase lá, mas ele sente alguma coisa roçando na perna e é o Friendly Face. O Friendly Face alcançou ele, tá meio que se esfregando, né, na perna. O Edward corre mais rápido ainda, a vista dele estava tão embaçada de tanto chorar. Só que aí que tá, ele consegue sair da floresta e a última coisa que ele sente é dor. Ele nem teve a chance de pensar, me desculpa. E aí vocês estão meio confusos, né? Mas eu vou te contar o que aconteceu. Agora a história muda para o ponto de vista do Friendly Face. O Jack, quando saiu correndo da floresta, aquela luz que ele viu era um carro que estava vindo em alta velocidade. Ou seja, o Edward foi atropelado. E ele também morreu. Pois é. E aí o Friendly Face estava a alguns metros dali, né? Ele estava escondido entre uma samambaia, na borda do acostamento. E aí ele se agachou, sacudiu a cauda, né? Seu rosto sorridente mantinha o olhar no Edward. Ele iria esperar pacientemente que o Edward voltasse a se levantar para que eles pudessem brincar mais um pouco. Fim da história. Bem bizarro, né? Mas, gente, o Friendly Face não era mal nem nada. Ele literalmente estava fazendo a função dele, um amigo leal, para brincar. Ele só queria brincar com o Edward. Mas o Edward estava com tanto medo da bizarrice que ele é, né? Por causa desse rosto aqui bizarro, que ele simplesmente estava com medo e acabou só morrendo, né? É uma história bem triste, gente. Olha, particularmente, eu dou um 9 de 10. Não é a melhor história de Fazbear Fright, mas não é ruim, eu gostei. O Edward tá lá em cima, junto com os protagonistas que mais sofreram. Ele tá junto lá do Jake e do Hudson. O Robert também sofreu bastante. E o Edward, poxa, ele perdeu os 2 melhores amigos dele. Ganhou um amiguinho novo, mas ele tava com medo desse amiguinho novo e acabou sofrendo o mesmo destino dos 2 melhores amigos dele. Então, a história é bem triste. Ela acaba com a morte do Edward. E, poxa, o Friendly Face, ele só queria brincar, fazer companhia pro Edward. E agora, ele tá lá, quietinho, esperando que o dono dele se levante para que eles brinquem. Me lembrou, inclusive, aquela história da vida real, né? Do Hatch, aquele cachorro que ia todo dia na estação de trem esperar o dono, mesmo anos depois do dono morrer, né? E, bom, gente, é isso. Essa história foi bem bizarra, diga-se de passagem, mas acreditem, a coisa fica pior. Semana que vem tem uma história chamada Seabones e vocês não podem perder, pois ela é mais bizarra ainda. De longe, um dos conceitos mais absurdos que eu já vi junto de Fezul. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fica Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.